E começando nesta quinta-feira, nós teremos a Unilever Brasil. A apresentação ficará por conta da Atena Gabriela Silva Souza e Isabel Biernarski. São estagiárias do Trade de Marketing BPC e analista Trade Marketing BPC. Então, apresentação Unilever Brasil, com vocês, a empresa para a sua apresentação. Isabel não conseguiu vir, que é a analista que trabalha comigo e é egressa do curso de administração aqui da UTF. Ela também passou pelo programa de estágio, hoje ela é analista e trabalha na Unilever já há 10 anos. Na nossa apresentação, eu não vou fazer uma coisa muito formal, muito, como é que eu posso dizer, acadêmica, porque da academia a gente já tem muita coisa, né? Então, acho que todo mundo aqui já está meio cansado de sentir que está numa aula expositiva. Então, vamos fazer meio que uma conversa para a gente poder se aproximando. E eu também tenho alguns brindes da Unilever aqui para distribuir para vocês à medida que a gente vai conversando mesmo e trocando. Quem aqui já ouviu falar da Unilever, conhece a Unilever? Preciso de ajuda. Cadê os voluntários para me ajudar com outro microfone? Deixa eu ver quem pode me explicar o que seria a Unilever em uma frase. Vamos, gente, valendo o brinde. Ninguém? Aqui, ó. Oi? A junção de várias marcas. Talvez. Está bem perto, está bem perto. Mas já vai ganhar um brinde, depois eu te dou um brindezinho. Então, gente, a Unilever é uma empresa multinacional de bens de consumo. Quando eu falo uma empresa de bens de consumo, o que vocês entendem por bens de consumo? Que ela é útil a todos? Talvez, mas não é bem por aí. Uma indústria de bens de consumo, ela vai trabalhar com aquilo que é de necessidade básica para as pessoas no dia a dia. Então, nós temos 4 linhas hoje, né, dentro da Unilever. Eu sou da linha de BPC, que eu trabalho com a parte de personal care em trade marketing. Personal care é tudo aquilo que é voltado para o cuidado pessoal, ou seja, sabonete, desodorante, creme dental, tudo isso que é voltado para o cuidado pessoal. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, como eu estava falando, que é a Unilever, fundada há mais de 100 anos e presente em 95 anos no Brasil, somos uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo. E o crescimento, né, da Unilever, ultimamente, se deu muito pela nova forma das pessoas consumirem. Então, na nossa pesquisa, 10 a cada 10 lares brasileiros tem pelo menos um produto Unilever dentro de casa. Pode passar. Qual que é a nossa visão, né? Uma nova maneira de fazer negócios, visando dissociar nosso crescimento da nossa pegada ambiental, aumentando o nosso impacto social positivo e, assim, tornar a sustentabilidade parte do dia a dia das pessoas. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de sustentabilidade, vocês que são da administração, o que vocês entendem por sustentabilidade no sentido administrativo? Eu vejo a sustentabilidade como um processo de eficiência que não agride muito o meio ambiente, tentando aproveitar o máximo dele sem agredir. Tá, perfeito. Muito boa a definição. Mas vamos continuar esse diálogo. O que é o meio ambiente quando a gente fala do meio corporativo? Tudo, matéria-prima,
desde o transporte também, até o processo de resíduos orgânicos que ficam quando a gente faz o processo de produção. Perfeito. Muito bem. É isso. Vai ganhar um brindezinho depois. Promover a sustentabilidade é ter um pensamento não só no que está acontecendo agora, mas o pensamento no futuro também. A gente tem vivido uma grande crise climática, né, no mundo inteiro, o Brasil também, e quando a gente vai e olha para Curitiba, a gente percebe também essas ações, né, dessas mudanças climáticas e todo esse impacto devido à falta de sustentabilidade e à falta de pensamento ambiental dentro das empresas há muito tempo atrás. E hoje é uma preocupação nossa quanto Unilever, que, para que a gente possa crescer como a gente tem crescido nesses últimos tempos, precisa ter espaço para que a gente cresça e precisa ter natureza, precisa ter cidade, precisa ter pessoas. Então, tudo isso compõe a nossa visão. Nosso objetivo: trabalhamos todos os dias para tornar especial o dia a dia das pessoas. Esse tem sido o nosso foco e parte do nosso negócio há mais de 100 anos. Gente, quando a gente vê esse objetivo, muitas vezes a gente pode pensar que é só mais uma campanha de marketing publicitária para poder lacrar nas redes sociais, ou poder lucrar com Pink Money, ou poder dizer que a empresa está pegando pautas que ela não carrega. Mas, de fato, hoje, como uma pessoa estagiária que trabalha lá há quase 2 anos, a Unilever realmente carrega esse objetivo cotidiano. Eu sou uma mulher trans dentro de uma multinacional. Eu sou a única mulher trans de toda a Regional Sul, né, da Unilever. E eu tive todo o suporte com a minha retificação de nome para a Unilever, pela Unilever. Quem pagou todo o processo de retificação foi a empresa. Quem me proporcionou o acompanhamento médico com o psicólogo, com a endocrinologista, foi a Unilever. Quem me deu todo o caminho. Então, esse objetivo, ele está para além do cliente. Ele está para além de quem recebe só os nossos produtos e utiliza dos nossos produtos. Ele está para além do shopper. Ele está para quem está dentro da Unilever também. E esse é um cuidado muito grande que a marca tem de olhar para as pessoas como pessoas. E entender que, assim, aquele papo de somos todos iguais, ele não existe. Nós somos todos diferentes. E que bom que somos todos diferentes. Porque isso proporciona para a gente enxergar a diferença e trabalhar com equidade. Isso é uma das bases muito fortes da Unilever. Pode passar, por favor. A Unilever é uma empresa que respeita muito as pessoas, respeita muito o trabalho e respeita muito que todo mundo precisa descansar. Como estagiária, a gente recebe muito feedback dos nossos gestores. O processo é um processo bem desenvolvido, bem elaborado, e que mostra realmente o que eu estava falando para vocês, que é a visão e os objetivos da empresa. Para a gente continuar aí interagindo um pouco, vamos lá, perguntinha básica. Quem sabe pelo menos 3 marcas da Unilever? Valendo brinde. Dois concorrentes, já perderam. Pantene, falou Pantene, eu fico... 3 tipos de crise diferentes. A Bove piorou. Contar uma historinha para vocês sobre a Bove. A Bove era nosso fornecedor de latas de desodorante. Pessoal que está auxiliando, tem um monte de gente levantando a mão, só alcança o microfone para a gente chegar lá. Eles eram nossos fornecedores de lata de desodorante. E aí um dia o dono da empresa que distribuía as latas, onde a Unilever colocava os desodorantes, falou: e se eu contratar uma equipe para desenvolver fragrância e colocar na lata, porque o mais caro eu já faço, que é a lata. E aí surgiu a Bove, sendo um dos nossos maiores concorrentes e aumentando o nosso gasto com a compra de latas, que hoje é feita internacionalmente lá na Argentina. Então, a Bove não, a Bove é abominável para nós.
Vamos lá, quem? Aqui, bom dia. Ó. Seda, Brilhante e Knorr. Boa, boa. Pega aqui, vem cá. Ele, desde ontem, lá no stand, já estava querendo um pinzinho. Vamos lá, gente. Mais 3. Quem quer? Closar Piomo? Mais uma. Close-up, Omo e... Qual? Mais... Acertou. Vem pegar aqui também. Agora a última pessoa. Vamos lá, a última pessoa. Ó, são 40 marcas, foram só 6. Isso significa que ainda tem 34 aí para vocês aceitarem. Como? Comfort, Dove e? Doriana? Não, Doriana não. A primeira coisa que você tinha falado estava certo. Omo, Dove e? Comfort. Comfort, né? Comfort está certo. Pode vir aqui. Será que dá para voltar? Tem duas marcas que são muito fortes e que quase ninguém sabe que elas são Unilever. Eu vou dar uma dica, ela é na linha de alimentação. Quem souber ganha dois brindes, um mousepad e um pin de Helmas. Vamos lá. Não é Helmas. Não é Helmas. Alguém falou aí, o quê? Hades e Ben Jerry's. Qual? Hades e Ben Jerry's. Hades? Hades não é mais Unilever. Ben Jerry's. Sorvete. Ben Jerry's é uma. Sadia não é nossa. Que bom. Que bom e... Ben Jerry's e Que bom e Ben Jerry's. Love, Beauty and Planet. Que bom e Ben Jerry's são cadeias... E o mais engraçado, gente, é que bom e Ben Jerry's são cadeias totalmente separadas. Para quem estuda administração, vai entender que o fluxo de entrega e o fluxo logístico de você trabalhar com uma cadeia de ICE, ela é muito maior do que você trabalhar com uma cadeia básica de bens de consumo. Pode passar, amiga. Pessoal, aqui, ó. Essas são as nossas 40 marcas de Unilever. Ala, Cif, Cafuné, Omo, Surf, Comfort, Brilhante, Love Planet, Seda, Fofo, Vim, Sétima Geração, Lux, Rexona, Dove, Suave, Axe, Tresemme, Nexus, Clear, Close-Up, Vazenol, Hellmann's, Caro, Maizena, Arisco, Knorr, Cremogema, a Unilever Garagem e a Mãe Terra. São essas marcas que provavelmente algum de vocês tem pelo menos uma dessas em casa. Pode passar. A nossa escala, né, do bem, menos 68% de redução da emissão de gases, né, em nossas operações em 2015, zero resíduo
não perigosos para aterros sanitários em nossas fábricas, 93% da eletricidade total de fontes renováveis, 55% das embalagens plásticas reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, 818 milhões de euros gastos com diversos negócios pertencentes a grupos subrepresentados, 686 milhões de pessoas que foram ajudadas para melhorar sua saúde, bem-estar e higiene em 2022. Uma coisa também que é engraçada, no ano passado, quando deu as chuvas do Rio Grande do Sul, a nossa regional foi a mais atingida, porque nós, como eu falei para vocês, eu trabalho com a regional sul do Brasil, então eu cuido dos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E foi muito legal ver o que a empresa fez, né, em relação às pessoas que trabalham na Unilever e às famílias. O cuidado de dar suporte, a gente fez alguns contratos com alguns clientes nossos parceiros que auxiliaram na reconstrução das casas das pessoas, auxiliando com compras de bens, de eletrodomésticos, e auxiliando mesmo durante esse período, dando afastamento. Isso foi muito interessante de ver. Pode passar, meninas. Esse é o nosso centro corporativo. Como eu falei para vocês, a gente trabalha hoje em BUs, né, que são unidades de negócios. São divididas em 5 unidades de negócios hoje, que é Beleza e Bem-Estar, que é BW. Gente, como a Unilever é uma empresa inglesa, tudo é em inglês. Eu não falo nada de inglês, então, se eu errar alguma pronúncia, relevem, Freud explica. Né? Então, Beleza e Bem-Estar, que é BW, é Beauty e Wellbeing. Cuidados pessoais, que é Personal Care. Cuidado para casa, Home Care. Nutrition e a linha de ICE. Pode passar, amiga. São 8 fábricas no Brasil, 12 mil pessoas empregadas, 5 unidades de negócios, mais de 35 marcas. As nossas fábricas ficam em Valinhos, Vinhedo, Aguaí, Indaiatuba e Pouso Alegre. Aí lá em cima a gente tem as novas, né? Que são Suape, Igaraçu e Garanhuns. Pode passar. E essas são, como eu falei para vocês, a nossa jornada até agora de preocupação com as pessoas, né? Então, em 2018, a gente tinha uma meta de 53% de mulheres na liderança, de 2008 a 2018. Em 2019, foi criado os grupos de afinidade dentro da Unilever, que é o Woman, o Afrolever e o Proud. Depois, em 2020, a gente começou um programa de letramento sobre gênero dentro da Unilever, onde a gente começou a usar as linguagens, né, trabalhar muito a linguagem. Depois, em 2021, entrou as políticas de retificação de pessoas trans. E agora a gente está na fase de consolidação dessas políticas públicas. Pode passar, para ir ganhando tempo. Por que é importante impulsionar a juventude? Por que a gente vem nas universidades? Por que a gente se coloca à disposição para ouvir vocês? Né? Muitos jovens deixam a escola sem habilidades ou conhecimentos para ter sucesso no mundo do trabalho, especialmente na América Latina. Vamos pegar um dado aqui, né? Como eu falei para vocês. Eu sou uma mulher trans. Hoje, só, segundo o IBGE, 0,03% da população trans chega a terminar o ensino médio. E dessa população que termina o ensino médio, só 0,2% consegue chegar ao ensino superior e terminar o ensino superior. Porque falta oportunidades. Falta oportunidades porque muitas empresas não se abrem para entender o que nós fazemos aqui. Né? Meninas, vamos passar, porque eu acho que meu tempo está acabando, só para a gente ir para a parte de dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Valendo brindes, vamos lá. Vamos interagir.
Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre processo seletivo? Uma aqui. Bom dia. Bom dia. Você disse que não sabe falar inglês, mas na sua entrevista, tipo, eles fazem entrevista em inglês? Por exemplo, a ExxonMobil, ela é uma multinacional e para entrar nela tem que fazer a entrevista em inglês. Na Unilever também é assim ou não? Vamos lá. A Unilever, ela é uma empresa que, ao meu ver, ela tem a necessidade do inglês, mas ela também entende que a gente é estagiário. Então, ela participa do processo de capacitação dos estagiários. Eu não precisei fazer entrevista de inglês, mas dentro da Unilever eu recebi oportunidades, eu recebi cursos de inglês para poder me capacitar. Então, hoje, o pouco que eu sei é através da empresa e através do que eu recebi de incentivo para poder me capacitar. E esse é um ponto positivo que eu vejo na Unilever. Tudo isso, todo o processo, ele é debatido também com as pessoas estagiárias do ano anterior. Quando vai se lançar o que foi importante, o que não foi, o que precisa melhorar. Era só isso, obrigada. Mais alguém? Ali, ó. Bom dia. Eu fiquei com dúvida, que você falou que eles te ajudaram na sua retificação de nome, né? Eu sei como é difícil tudo isso, porque eu tenho uma prima que também é trans e ela passou por muitas dificuldades também, e também referente à universidade. Eu queria saber se eles te ajudaram e iniciaram isso com você, ou se em outras regionais eles viram a mesma coisa e começaram a ajudar nesse quesito. Boa. A sede fica em São Paulo, né? E eu sou a única trans da Regional Sul, mas dentro do W Torre, que é a nossa sede, tem outras mulheres trans dentro trabalhando lá. E com essas pessoas que trabalham lá, já tinha sido discutido isso. E aí, isso se tornou uma política do RH e da nossa gerência da diversidade. Então, eles auxiliam em todo o processo. Desde você ir no cartório, ir no advogado, pagar, eles pagam a sua retificação, que é o mais caro. Porque quando a gente vai pelo poder público, demora muito. Algo mais? Obrigada. Última, gente, para eu poder encerrar. As duas, ali, ó. Eu queria saber um pouco sobre o processo de entrevista para estagiário, como é que funciona as etapas e tudo mais. Tá, você quer saber da entrevista ou do processo em si? Do processo em si mesmo. Tá, o processo da Unilever, ele sempre começa no meio do ano, ali entre junho e julho, tá? Normalmente ele é em 3 etapas e ele é feito pela 99 Jobs. Então, começa com a análise curricular, depois vem a dinâmica de grupo e, por fim, a entrevista com o gestor da área. Dentro dessas 3 etapas, então, dentro da análise curricular, você faz uma carta de apresentação, é todo um processo, né, gerencial ali do seu currículo e de você contar quem é você. Na dinâmica de grupo, já é mostrar a sua habilidade, tanto interpessoal, de como que você lida com o ambiente e como você lida com as pessoas. E, por fim, é você se apresentar para o seu gestor, né? Eu lembro que no meu processo seletivo, tinha gente lá que eu achava que eu não ia passar, sendo muito honesta, porque tinha gente lá que chegou com 30 mil apresentações de Canva e PowerPoints e não sei o que sobre a pessoa. Mas muitas vezes não é sobre isso. Às vezes você precisa ser honesto com quem você é, qual é o tipo de profissional que você é, sabe? E focar nisso, assim. Acho que era isso. Mais alguma coisa? É necessário ter algum período específico ou não? Normalmente entre o 4º e o 5º período ali, que é quando você já tem um conhecimento maior da área que você está trabalhando, porque tem que ter a ver com o seu curso, porque isso, muita coisa, gente, quando vocês entram nas empresas, não é pela empresa, mas é pela lei do estágio. Então, procurem também
ler a lei do estágio, entender como é que funciona. Então, o seu curso tem que estar relacionado com a área que você trabalha, porque senão é desvio de função. Mas, então, normalmente é ali no 4º, 5º período, quando você já tem um conhecimento um pouco maior do que você estudou para poder aplicar. Tá? Acho que é isso, só para finalizar, gente. A bolsa de estágio, ela é no valor hoje de R$ 1.900. De benefícios, nós temos vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, plano odontológico, auxílio home office. O trabalho é híbrido, né? Então, é uma vez na semana no escritório e 2 vezes e os outros em casa. Fora isso, tem os auxílios de capacitação, que é via aplicativo, tem os onboards. E acho que era isso, pessoal. Obrigada. Desculpa qualquer coisa. Obrigada pelo tempo de vocês.